Aí chega outro aqui. O Tiktaalik. Outro famosinho que saiu, né? Tá aquele aqui. Cadê o meu negócio? Tá aqui, né? Esse rapaz aqui, ó. Extremamente famoso, né? Então, seria aquele peixe que nos conecta aos anfíbios, né? E aqui é a mesma historinha, né? Do mesmo livro, né? Você vê que a coisa, ela te dá uma sensação de que a transição ela existe, né? Um transformismo aí linear. Os organismos são colocados de forma a dar essa impressão, tá? Mais uma vez, esses dois organismos aqui, por exemplo, eles ocorrem no mesmo período de tempo, eles são contemporâneos, tá? Mas eles são colocados aí nessa linha, né? Como se eles fossem estágios evolutivos diferentes, ainda que, mais uma vez, a evolução ela não tenha estágio, né? Mas eles colocam como se fosse estágio, né? de transformismo do membro aí dianteiro, né? Ou traseiro aqui no caso, não sei. Mas os dois aqui eram contemporâneos, tá? Igual lá atrás, o Paquicetus e o Ambulocetus eram contemporâneos, tá? Então, como que você pode ter uma transição de organismos que são contemporâneos entre si, né? E tem vários problemas aqui, né? Nós vamos abordar. Um deles é o seguinte, né? Então você tem essas três linhagens aqui que são representadas aqui, até mais antigas do que o famoso Tiktaalik, né? De peixes aí, né? O peixe pulmonado, o selacanto e o peixe de... não sei qual que é a tradução disso aqui, né? Parece uma truta isso aqui, né? Esses organismos, então, já existiam por volta de 420 milhões de anos atrás. E ainda assim, essa linhagem permaneceu basicamente inalterada por 400 milhões de anos. Então, ao mesmo tempo em que a evolução está fazendo animais terrestres em um intervalo de, sei lá, 100 milhões de anos, o mesmo processo evolutivo manteve grupos de peixes inalterados ou com alterações diminutas, microevolutivas, por 400 milhões de anos. Então, é uma teoria que explica os opostos, né? Aí você fala para o evolucionista, pera lá, então a evolução ela é rápida, ela gera estase de 500 milhões de anos e ao mesmo tempo ela gera explosões adaptativas de baleia vindo de artiodáctilo em 7 milhões de anos. Como que funciona isso? Não, é porque é uma questão de nicho, teve um nicho para ser explorado, talvez alguns ambientes são muito estáveis, então não há necessidade, quando o organismo já está bem adaptado, que ele mude. Uai, mas aqui são peixes, né? Então alguns peixes permaneceram completamente inalterados por 400 milhões de anos e uma linhagem específica de peixe deu sorte e evoluiu e levou à origem dos tetrápodes, né? Então, é uma teoria muito estranha, né? Ela é rápida, mas devagar, né? Ela salta, mas é gradual, né? E aí, quando você começa a realmente explorar essas coisas, você vê, né, que a história ela vai colapsando, né? Eu já falei várias vezes, o que aconteceria, por exemplo, o pessoal fala, se você encontrasse um fóssil que refutasse o Tiktaalik, a gente, evolucionista, a gente é honesto, a gente ia abandonar a hipótese, a gente ia abandonar a ancestralidade comum. Se você encontrar um coelho no Cambriano, eu deixo de ser evolucionista, papapá. E eu sempre falei, não, isso não ia mudar nada. Se você encontrar um fóssil que refuta a conexão do grupo do Tiktaalik com os tetrápodes lá, né, com os aminiotas, desculpa, porque ele já é um tetrápode, né, com os aminiotas, o que você teria simplesmente é uma alteração da árvore. Você ia jogar o ancestral mais para trás, tá? E foi isso que aconteceu, tá? Isso aqui eu estou só mostrando aqueles dois grupos ali que, né, eles coexistem uns com os outros, né? Então, apesar de
estarem mais derivados na linha da evolução da perna, né, do membro do terrestre, né, do tetrápode terrestre, ele vive junto já com o avô, né? Mas enfim, no caso do Tiktaalik, eles fizeram exatamente isso, né? Lá na Polônia, eles encontraram pegadas e o modo de andar e as pegadas mostraram que esse organismo era já um anfíbio. Tá? Esse paper foi publicado em 2010. Tá? E esse organismo é de 395 milhões de anos atrás. Tá? Então, o Tiktaalik está aqui, ó. 380, sei lá. Então, 15 milhões de anos antes do Tiktaalik, você já tinha organismo andando na Terra, cara. Então, toda essa linhagem sua aqui, meu, caiu por terra, brother. Toda essa historinha, toda essa babaquice que você colocou aqui, esse transformismo linear, ele caiu por terra. Então, se eu fosse evolucionista honesto, eu ia falar, bom, eu tenho que abandonar a hipótese de tetrápode, né, dos amniotas evoluindo de peixe. Mas não, o que vai fazer? Eles vão simplesmente empurrar a origem dos amniotas para trás. Tá? E vão dizer que o Tiktaalik é só uma linhagem que começa lá atrás, mas que permaneceu inalterada. Tá? Então, eles sempre ganham. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, e não é a amniota, desculpa, né? Porque eu me confundi todo aqui, porque eu estava pensando nesse que estava para vir, que é o amniota, né? A amniota já seria um répteis, né? Eu acho que esse aqui não é um amniota, é só um anfíbio, né? Mas um fóssil que encontraram recentemente também, né? Empurrou a origem dos amniotas, né? Do grupo que inclui os répteis, por exemplo, 50 milhões de anos para trás. Tá? Uma descoberta aí na Austrália. Então, toda hora fica acontecendo essas coisas. Os caras te dão uma história pronta, vende não como uma hipótese, nós temos uma hipótese da origem do surgimento dos organismos, né, dos terrestres. Não, eles te vendem como sendo uma história concreta, já provada, igual a das aves, vinda dos dinossauros, e aí surge um fóssil que completamente contradiz aquela narrativa, e ao invés de falar, putz, erramos, me desculpem, não, eles só alteram a árvore, joga a origem dos organismos para trás, e a história continua. Né? Eu imagino que vocês não sabiam, por exemplo, dessas pegadinhas aí, né? E isso é um paper de 2010, não é uma coisa que saiu ontem, né? E o Tiktaalik deixou de ser o campeão do pessoal aí do YouTube? Claro que não, continua usando do mesmo jeito. Tá?